Quer saber como agendar os seus programas para eles poderem executar automaticamente? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E hoje a gente vai ver como a gente consegue deixar os nossos programas de web scraping agendados para executar de tempos em tempos. E vamos fazer isso utilizando o GitHub Actions. Para quem não conhece, o GitHub Actions é uma plataforma do próprio GitHub, mas é muito utilizada na parte de CI/CD, que é Continuous Integrations, Continuous Deployment, para deploy contínuo, integração contínua. Muito legal. Mas a gente também consegue colocar os nossos programas esquedulados e é isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Falou? Então agora, bora pro código. Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá montar aqui o nosso programinha e ver como é que a gente consegue deixar ele esquedulado para rodar de tempos em tempos. Para quem não conhece, esse aqui é o meu GitHub, ok? Meu GitHub é esse aqui, Fabrimate, tem vários repositórios aqui. E um dos repositórios é esse repositório aqui de web scraping. Eu já tinha deixado o primeiro vídeo de web scraping que a gente fez, né? A gente foi lá e buscou as informações de uma câmera fotográfica e dependendo do valor da câmera, ele mandava um e-mail aqui pra gente. Eu montei todo o programa e a gente conseguia disparar o e-mail sem problema nenhum. Eu só não eu deixei alguns exemplos de como a gente poderia deixar aquilo esquedulado, mas não cheguei a mostrar. Então agora eu vou pegar de novo aquele programa e vou mostrar aqui como é que a gente vai poder fazer aqui. Beleza? Bom, primeira coisa então aqui que eu vou fazer aqui dentro do meu diretório aqui do GitHub é que eu vou criar um outro repositório separadinho para a gente colocar as informações lá, porque a gente vai ter que setar algumas coisas dentro do GitHub e do GitHub Action, ok? Então vou voltar aqui no meu repositório. E eu vou criar um novo repositório. Aqui, repositório, vou dar um new. E esse novo repositório aqui, eu vou chamar ele de Web Scraping Schedule. Aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu owner. Eu vou deixar público mesmo, não tem problema nenhum. Botar um readme e vou criar o repositório aqui. Perfeito? Ok, criei o repositório. Vou dar um... Aqui dentro do readme, vou colocar... programa que executa de 15 em 15 minutos web scraping para buscar informações de preço de câmeras. Ok? Vou dar o commit aqui, add readme e dar o commit aqui para deixar ele prontinho aqui. Ok, beleza. Então a gente já tem aqui o nosso repositório, perfeito? E agora eu vou abrir aqui o terminal. Terminal. Beleza, aqui o meu terminal, show. Agora eu vou buscar aqui lá no meu D, cd ws, beleza, pwd, o diretório aqui que eu criei, ls, não tem nada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui nesse repositório aqui, eu vou criar um virtual env, né? Que é a melhor prática, a gente deixar os nossos ambientes separados. Então eu vou dar o comando python -m venv e vou chamar essa minha virtual env de web scraping, né? ws venv, ok? Ele vai criar para mim agora o meu ws venv, meu ambiente virtual. ls está aqui, então ws scripts activate, beleza, ele ativou aqui o meu virtual env, show de bola. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou continuar aqui nesse diretório, sim. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o clone desse repositório aqui, então vou dar um copy aqui, né? Estou dentro do meu GitHub, vou dar um copy aqui, vou dar um git clone aqui, ó, git clone. E vou clonar esse repositório aqui para minha máquina. Beleza, clonei, cd web, entrei nele e agora eu vou abrir ele utilizando o VS Code. Code. Perfeito, está aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora, para a gente poder utilizar o GitHub Actions,
tem algumas inclusões que a gente vai ter que fazer aqui. Primeiro eu vou trazer aquele programa antigo e deixar ele aqui. Tive que fazer algumas alterações naquele programa antigo. Por quê? Porque aquele programa, ele buscava uma câmera, se não me engano era a Sony A6400, que agora já não está mais disponível. Além disso, a gente estava utilizando na época o Gmail para enviar e-mail. Só que antigamente a gente tinha que fazer o quê? Uma alteração para deixar aquele Gmail menos seguro. Ele dava essa opção. Só que, se não me engano, a partir do dia 30 de maio desse ano, 2022, o Gmail não permite mais ter esse nível de segurança mais baixo. O default é o nível de segurança mais alto e ele não permite, então a gente não consegue mais disparar os e-mails. O que eu tive que fazer? Pesquisar uma maneira de a gente conseguir utilizar um outro servidor de e-mail. O que eu fiz? Eu me inscrevi na conta gratuita do SendGrid para poder mandar os e-mails aqui para você. Não vou me alugar muito nessa parte do código, porque esse código, se você quiser ver como é que eu fiz, como é que eu descrevi, não mudou muita coisa. Você acompanha esse card aqui, né? Foi o primeiro web scraping que a gente fez. Mas eu vou só passar rapidamente aqui na parte do SendGrid para vocês entenderem como vocês fazem a inscrição. É muito rápido, é de graça, é muito fácil, tem que pegar só a chave de API para colocar aqui para a gente poder montar o nosso programinha para ele funcionar e disparar o e-mail aqui para a gente, beleza? Então, primeira coisa aqui, eu vou trazer o nosso programa de e-mail para a gente ver aqui como é que ele vai ficar. Então, vamos lá. Vou criar aqui um arquivo e... não é aqui que eu quero. Aqui. ws.py, vou chamar ele desse nome. E eu vou copiar aqui. Veja que eu estou utilizando aqui o Beautiful Soup, o request, a gente vê isso já lá no outro vídeo. Eu estou indo na Brasiltronic, uma loja de eletrônicos, né? Estou pegando agora a câmera Fuji, não estou pegando mais a câmera Sony, mas o resto é tudo igual. Não vou passar por esse programa agora, mais uma vez, quem quiser dar uma olhada lá no card. E o que eu fiz? Eu tive que... mantive a função do SendMail, só que agora eu estou utilizando o SendGrid, ok? Então, para isso, você tem que se inscrever lá no SendGrid, né? Para quem não conhece, o SendGrid está aqui, ó. Essa aqui é a carinha dele. Depois que você faz a sua inscrição, não precisa de cartão de crédito, não precisa de nada, só bota um usuário e senha e você abre aqui. Depois você vai ter que pegar a parte da API, e-mail API, né? Você vai ter que vir aqui em Integration Guide e criar uma chavinha de API, muito simples também. Ele vai te mandar uma chave de API tranquilamente, ok? E aí, para você testar localmente, você coloca ela nas suas variáveis de ambiente e faz a chamada dela utilizando o os.environ.get e eu coloquei o nome dela de SendGrid API Key. Quem quiser saber também como faz para salvar as variáveis de ambiente no Windows, no Linux ou em projetos localmente ou dentro do GitHub, dá uma olhada nesse vídeo aqui também que eu mostro para vocês, beleza? Então foi isso que eu fiz, eu instalei o SendGrid e aí eu digo para ele que o e-mail principal vai ser o contato@codific. Criei um e-mail no Gmail chamado webscrap244 só para ele receber, né, como se fosse você ou qualquer outra pessoa, para a gente poder ver funcionando. O subject é a câmera de peso baixou, o conteúdo dele vai ser o link, ok? E depois ele dispara o e-mail, no final ele dá um print dizendo e-mail enviado, perfeito? E aqui é só para a gente saber que o número, né, o non-price, que é o preço que eu estou testando, for maior do que 12 mil, a gente envia o e-mail. Se for menor, ele não envia o e-mail. Esse aqui é o nosso programa principal. E como é que a gente agora vai deixar o nosso projetinho pronto para mandar lá para o GitHub Actions? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, aqui dentro do Web Scraping, a gente vai criar uma pastinha, ok? A gente vai criar uma pastinha e essa pastinha a gente vai chamar ela aqui, ó, aqui dentro, vai ser um ponto GitHub /workflows. Pronto. Então a gente tem aqui o ponto GitHub /workflows. Por quê? Porque é assim que está na documentação lá do GitHub. Perfeito? Workflows, que é, né, tarefas de trabalho. E aqui dentro a gente vai fazer o quê? Aqui dentro a gente vai criar um outro arquivinho. E esse arquivinho vai ser um arquivo do tipo YAML. E aí esse arquivo do tipo YAML, que eu vou chamá-lo de...
lá web scraping, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser, não tem problema nenhum, mas eu vou chamar ele de web scraping.yaml. E dentro desse arquivo YAML aqui é que a gente vai configurar o passo a passo do que a gente quer que ele faça pra gente. Perfeito? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome para ele. Então, botar name, vai ser run.ws.py. Muito importante, o YAML ele trabalha nessa parte de indentação, então tem que tomar muito cuidado na parte de indentação e de espaçamento, porque senão o programa não funciona, ok? Então agora eu vou fazer assim, on. O que quer dizer esse on? Quer dizer o trigger, né? O gatilho. A gente pode fazer, trabalha muito na parte de integração contínua, né? Integração contínua, a gente utiliza no on, a gente utiliza, por exemplo, push. Quando você faz um push pro repositório, aí ele vai fazer vários passos, por exemplo, testar o seu programa para ver se está ok, depois fazer outras verificações se a linguagem está dentro dos padrões e depois sim você coloca o seu programa na master, né? Só que no nosso caso aqui, o on vai ser o quê? O on vai ser schedule. Então eu vou usar o schedule. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o cron, que eu vou schedular ele utilizando a cron tab, né? E aí eu quero que ele rode. Eu botei 15 em 15 minutos lá no nosso programa, mas eu vou botar aqui de 5 em 5 minutos, só para a gente ver ele executando mais rapidamente. E se eu não me engano, no GitHub Actions, o menor tempo que você pode configurar é de 5 em 5 minutos também, tá? Para quem não conhece, essa aqui é a maneira que a gente coloca lá no cron tab do Linux, né? E para quem quiser também saber, tem outras páginas aqui na internet que são muito legais, que ajudam a você a saber como é que funciona essa parte aqui do cron tab. Por exemplo, o cron tab generator. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Cron tab generator. Ele mostra para vocês como que seria aquela maneira de você descrever o de tanto e tanto tempo que você quer que o seu programa execute. Por exemplo, eu quero que o meu execute aqui, ó, a cada 5 minutos, ok? E todas as horas, todos os dias, todos os meses, beleza? E aí o comando aqui, vou botar só um comando simples, pwd, e mandar um generate cron tab. E aqui, ó, ele gera exatamente para você, isso aqui, ó, como tem que ficar o comandinho para executar. Então ele está dizendo que vai a cada 5 minutos ele vai executar isso aqui. Também, se eu não me engano, tem um outro que eu acho que é o cron tab guru. Acho que é o cron tab guru. Isso. Que também mostra para você, ó, tá vendo? Aqui um editor simples para mostrar para você como é que funciona. Se você colocar 5 e 4, está dizendo, ó, ele vai rodar às 4 e 5. Perfeito? Ah, porque aqui, ó, essa primeira posição é de minuto, a segunda de hora, aqui é de dia, mês e dia do mês, tá vendo? Aqui, na verdade, é mês, o dia do mês, aqui o mês é o dia da semana, aqui, ó, o dia da semana. No nosso caso, eu só quero que ele execute aqui, ó, asterisco 5. E aqui é asterisco. Então eu estou dizendo para ele, ó, a cada 5 minutos você vai ficar executando para mim. E aí você pode ficar mudando isso aqui para ver exatamente como funciona. É o cron tab guru, ok? Então por isso que eu utilizei essa formatação aqui da cron. Perfeito? Ok, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou dizer para ele quais são os meus jobs, né? Como é que vai ser o meu trabalho. Eu quero que ele execute o run schedule. E aqui vai ser o runs on, aonde ele vai executar no Ubuntu latest. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos utilizar a própria infraestrutura do GitHub para poder executar o nosso programinha. Então ele vai levantar uma máquina virtual com a última versão do Ubuntu para a gente. É isso que a gente está mandando ele fazer aqui. Quais são os próximos passos, né? Então a gente coloca aqui, ó, os steps. Bom, fazer o seguinte. Você dá o nome do primeiro step. O primeiro step vai ser check conteúdo do repositório. Aqui tem um espaço, não pode esquecer, rapaz, senão dá tudo errado. Mas vamos lá. Aqui vai ser use. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o actions /checkout
v3. O que é esse checkout actions aqui? Se você for dar uma olhada aqui dentro do GitHub, deixa eu dar uma duplicada nisso aqui para mostrar aqui para vocês. Duplicar, GitHub, actions. Opa, x não. Actions. Aqui, ó. Esse aqui são várias actions que já estão prontas aqui dentro do GitHub Actions. O que são isso? São funções, se eu não me engano, que já estão prontinhas para você poder utilizar. Essa que eu estou utilizando aqui é uma action de checkout, para ele dar uma olhada no meu repositório, para ver se está tudo certinho, se não tem nada de errado, para ele poder continuar e não ter problema nenhum. Perfeito? O próximo que eu vou fazer aqui é assim, ó, name, vou dar um nome para ele, vai ser o quê? Instalar Python. Instalar o Python. E aí ele vai fazer o use, vai usar uma action, também uma action de setup Python @v4. A última versão do Python. Eu poderia até aqui dizer para ele, ó, usar a versão 3.8, 3.7, mas eu vou deixar ele utilizar a última versão que tiver lá, se não me engano, estamos na 3.11. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar mais um. Name. Instalar os pacotes do requirements.txt. Já vou mostrar para vocês o que é isso aqui. Run. O comando agora é o run. Python. -m. Pip install. Pip install -r requirements.txt. Próximo name vai ser o executar arquivo de scrapping. E aqui vai ter um env. O que é um env? Vai ter uma variável de ambiente. Qual? Aquela que eu acabei de usar aqui, ó, que é a variável de ambiente SendGrid API Key. E aí eu chamo ela aqui e passo aqui a variável dentro do secrets. Vou mostrar também como isso aqui funciona. E aí depois eu vou dar um run python ws.py. E tá aqui o nosso arquivo YAML prontinho do que tudo que ele tem que fazer aqui para poder executar, né, o nosso schedule, o nosso programinha para ficar schedulado. Eu dei o nome para ele de AWS, ele vai executar de 5 em 5 minutos, ele vai levantar uma máquina virtual com a última versão do Ubuntu, vai checar o nosso repositório, vai instalar o Python, vai instalar todos os pacotes que estiverem dentro do requirement.txt, vai estar utilizando a minha secret que está dentro a minha secret chamada SendGrid API Key, que está dentro do GitHub, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, e depois disso tudo ele vai executar o nosso arquivo WS, o nosso arquivo de scrapping.py, ok? Salvo aqui, e agora eu vou aqui abrir o terminal, new terminal. Beleza, ele já está dentro do diretório que eu quero, ok? Aqui, ó, o minha venv, né, meu virtual env já está em pé também. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar aqui dentro do meu próprio computador e depois a gente joga lá para o GitHub, perfeito? Primeiro de tudo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que instalar essas libs que a gente ainda não tem, certo? Que é a request, a beautiful soup e a SendGrid. Então, vou dar o comando aqui, ó, pip install requests. O meu antivírus aqui está dando uma olhadinha para ver se não tem problema nenhum. Perfeito, instalou. Agora eu vou instalar o beautiful soup. Pip install beautiful soup 4. Instalou. E pip install SendGrid. Perfeito, instalou todo mundo. Tá vendo que aqui, ó, esse estava sublinhado, era que estava reclamando que não tinha essas bibliotecas. Assim que a gente instalou, ele já entendeu que estão as nossas bibliotecas aqui perfeitinho. O que está faltando aqui? Por último, a gente criar o nosso arquivo requirement.txt. Como a gente faz isso?
A gente faz isso com o comando pip freeze, redireciona para o requirements.txt. E está aqui o nosso requirement.txt. O que é isso? Esse requirement são todas as libs que nós estamos utilizando com as suas respectivas versões. Por que isso? Porque quando eu estiver levantando a VM lá e instalar, eu quero que ele me instale exatamente essas bibliotecas nessas versões. Boa prática, você sempre manter um requirement.txt para as versões de todos os desenvolvedores ou de todos os projetos serem iguais. Por isso que a gente está utilizando o requirement.txt. Perfeito? Então aqui já está tudo ok, tudo bonitinho. Vamos ver se o nosso programa executa. Fecho aqui. Aqui também. E agora eu vou botar ele para rodar. Aqui. Opa, já achou? Câmera. Opa, e-mail enviado. Nosso programa está rodando localmente. Perfeito. Deixa eu abrir aqui a página do Gmail que eu criei. E vamos ver se ele mandou. Pum! Que bonito! Tá aqui, ó. Recebemos o nosso e-mail aqui, ó. Preço da câmera Fuji baixou, tá recebendo do contato @codific. No meu caso foi o que eu configurei no SendGrid. No caso de vocês, vocês configurem o e-mail que vocês acharem melhor aí para vocês, perfeito? E se a gente clicar aqui, a gente vai ser jogado lá na página da Brasiltronic com a câmera da Fujifilm. É isso aí, perfeitinho. 12 mil. Uma bagatela essa câmera aqui. Mas, obviamente, isso aqui é só para a gente testar, perfeito? Você pode colocar qualquer tipo de coisa que você queira ficar monitorando. Vou fechar, porque depois eu vou testar isso dentro do GitHub e quero ver se ele vai mandar novamente para a gente. Então, aqui agora eu vou dar um git status. Git status. Git add. Ponto. Git commit. -m, agendando o web scraping. Legal? Git push. Vamos mandar lá para o repositório. Foi. Vemos aqui. Refresh. Beleza. GitHub, nós já temos aqui o nosso workflow, onde vai estar o nosso actions, o readme, o requirements e o nosso arquivinho ws.py. Perfeito? Vamos dar uma olhada agora aqui nessa abinha chamada Actions. É nessa abinha Actions aqui que a mágica acontece. Aqui, tá vendo que a gente tem o nosso run.ws.py? Isso aqui é o nome da action que vai ser executada a cada 5 minutos. E ele sabe também que ele tem que dar uma olhada dentro do arquivo webscraping.yaml. Uma coisinha que acontece é que o schedule que eu coloquei aqui de 5 em 5 minutos, às vezes ele demora um pouquinho mais, às vezes ele demora tipo 8, 9 minutos, ele não é muito preciso não. Porém, para o nosso objetivo aqui, que é você ficar indo lá na página e verificando se o preço está ok ou não, funciona totalmente. Até para outros projetos meus que eu só preciso fazer uma chamada por dia ou a cada 3 em 3 horas, funciona perfeitamente. É de graça, você pode utilizar a própria infraestrutura do GitHub e você não precisa se preocupar, ok? Então vamos dar uma olhadinha que daqui a pouco ele vai disparar isso aqui para a gente. O que eu quero mostrar para vocês agora é a parte dos settings, ok? E aqui dentro dos settings eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que vir aqui em Secrets, Actions e New Repository Secrets. E aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho que colocar lá aquela minha SendGrid aqui, e aqui eu vou colocar o valor da minha chave de API, ok? Não vou mostrar aqui para vocês, mas é aqui que você configura, perfeito? Então você vai em Settings, Secrets, Action, criar uma nova action, o nome tem que ser igual da que você está utilizando dentro do seu arquivo, tanto YAML quanto do seu arquivo WS, no caso o meu, né, do Web Scraping, você coloca o mesmo nome aqui, e aqui você coloca a sua chave de API perfeitamente para poder utilizar, ok? Vou colocar aqui e já volto. Bom, pessoal, aqui ó, tá rodando aqui o nosso scheduler. Veja que ele está montando aqui os nossos passo a passo, tá vendo? Tá fazendo setup, checando o repositório, instalando Python, vendo os pacotes. Agora vai executar o arquivo de scrapping. E
Opa, rodou, bonito. Agora vamos dar uma olhada aqui na nossa caixa de entrada. Ah, garota, aí mandou. E tudo funcionando do jeito que a gente queria. Beleza. Então aqui a gente tem as nossas actions, tá vendo aqui, ó? Uma deu um probleminha porque eu tinha digitado, na verdade, ter deixado um espaço na parte do secrets. Então ele deu um primeiro erro, né? Depois eu só ajustei, mas não mudei praticamente nada. O código tá tudo aqui também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas quer dizer que ele agora vai ficar executando aqui, né? Diariamente, a cada 5 minutos. Na verdade, ele nem executa a cada 5 minutos. Veja que ele demora um pouquinho. Na verdade, às vezes ele demora até mais do que 5 minutos. Mas para o nosso objetivo, funciona perfeitamente do jeito que a gente precisa. E é assim que a gente pode trabalhar, né, deixar esquedulado os nossos projetinhos aqui de web scrapping. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, que ajuda muita gente aqui no canal, e a chegar a mais e mais pessoas, a gente consegue fazer mais e melhores vídeos para vocês. E outra coisa, se inscreve lá no Instagram e no Twitter. Segue a gente por lá. Falou? Um abraço!